Eu nunca fiz um iceberg dos jogos de corrida do Crash, especialmente que quase não vi ninguém fazendo iceberg desses jogos, exceto do CTR e do Nitro Field. Então, bora lá para esse iceberg em questão. De acordo com Rob Titus, ex-desenvolvedor da Naughty Dog, Nitro's Oxide não cabia na memória para o modo multiplayer, além de ser muito grande no jogo. Então, foi cortado como personagem jogável. Eles ficavam sem memória o tempo todo, porque as pistas não eram constantemente transmitidas do disco, como nos jogos anteriores. No entanto, ao forçar o jogo a carregá-lo como personagem jogável, por meio de hackeamento, haverá um conjunto completo de clipes de voz, que só seriam reproduzidos no jogo, quando um personagem fosse controlado por um jogador humano, como bater na parede, girar, ou mesmo realizando um grande salto aéreo. Anos depois, ele foi adicionado como personagem jogável, no remake. São os poderes que usamos durante o jogo. Eles são usados para atrapalhar os nossos adversários. Cada item tem sua função, como deixar o piloto tonto, dar mais velocidade, invisibilidade, entre demais itens que existem nos jogos de corrida, do marsupial. As garotas de troféu são as personagens que dão cada troféu para cada personagem no CTR de PS1. Isabela, responsável por distribuir os troféus para Crash, e Coco, Liz, distribuir para Polar, e Pura, Amy, distribuir para Tiny, Dingo, Hyperhole, Papu, Joe, Stripe, Fake Crash, Trope, e Penta. A última é a Megumi, entrega os troféus para Neocortex, e Engine. O epílogo fala mais sobre o que aconteceu com cada uma dessas garotas, e o que fizeram. Cada nome dessas personagens vieram de algumas das trabalhadoras de diferentes divisões da Sony na época. Cada uma delas esteve envolvido em pelo menos um jogo do Crash, incluindo Team Race. Elas voltaram no Nitro Field, só que chamadas de Esquadrão Nitro, e tendo a Tauna se juntando na equipe, e se tornaram personagens jogáveis, amadas até hoje na fandom. Em certo momento, os bosses do Nitro Kart eram para serem jogáveis. Nas versões de consoles, há um conjunto de falas, que só aparece quando o jogador está controlando tal personagem, como bater em uma parede, ou provocar, após se esquivar de um ataque. Curiosamente, assim como o Oxide, em Crash Team Race, o mesmo se aplica aos chefes nesse jogo, onde alguns clipes de voz nunca aparecem durante uma corrida de chefe, mas na verdade, funcionam corretamente se um jogador estiver controlando. Apesar disso, como outras falas de chefes, essas são escritas no contexto da corrida de chefes. Para o produto final, eles foram jogáveis só para o GBA e N-Gage. Já alguns clipes das vozes que falei foram posteriormente utilizados nessas versões. O Grande Prêmio foi uma série de 8 eventos pós-lançamento, por tempo limitado no Crash Team Race Nitro Field. Cada um deles apresentava um tema, e durava cerca de um mês, abrangendo de julho de 2019 a março de 2020. Outra atualização foi lançada após o Grande Prêmio final, para adicionar de volta todo o conteúdo limitado restante, bem como novos. Os Grandes Prêmios foram Nitro Tour, Back in Time, Spyro, Halloween, Circo, Natal, Rustland e Gasmixia. Pentapinguim é um personagem baseado nos pinguins do Crash 2, que andam sem rumo, e depois param, por um momento, para girar. Penta aparece pela primeira vez no segundo mangá do Crash, como personagem secundário, na versão americana do jogo, Crash Team Race, e no remake. Ele só pode ser desbloqueado através de códigos, pretendido ser um personagem secreto de piada. Ele é um único piloto, com estatísticas maximizadas, na versão americana do jogo. Porém, Penta tem as mesmas estatísticas de Polar e Pura, sendo bom em curvas, mas não tendo muita velocidade. Ao ganhar uma taça, ele mostra seu ataque giratório, no estilo típico dos pinguins de Crash 2. Entre pulos de alegria, depois de uma derrota, ele gira lentamente de costas,
Penta vocaliza nos habituais guinchos e guinchos de um pinguim. O personagem foi adicionado muito tarde no desenvolvimento, e praticamente não foi testado. Ele aparece em um estado bastante inacabado, na primeira execução original do jogo, com falhas e estranhezas perceptíveis envolvendo. Ao usar a máscara, o Kauka aparece na caixa de itens, mas a Kuaku aparece quando um tem é usado. Além de seus ruídos normais de pinguim, Penta também pode pronunciar as linhas de espaço reservado, proferidas em voz monótona, pelo programador Gavin James. Penguinier 1, Penguinier 2. Esses problemas foram corrigidos em versões posteriores da versão americana, e foram corrigidos antes do lançamento do jogo, nas regiões europeia e japonesa. No CTR, CNK e NF, os personagens são definidos com determinados valores estatísticos, velocidade, aceleração, curva e drift, e são agrupados nas categorias lento, médio, aceleração e rápido. O CTR clássico tem o Penta, da europeia e japonesa, uma categoria única. William P. é um dos desenvolvedores que trabalhou no Nitro Field. Se tornou um meme na comunidade, por conta do fantasma, e do tempo, que ele fazia em certas pistas, um dos tempos de desenvolvedores mais difíceis de completar no jogo. Ele já fez lives na Twitch, jogando Nitro Field, junto com outros desenvolvedores, e batendo um papo com o pessoal. Canal brasileiro que tem um grande foco no CTR, fez campeonatos relacionados ao jogo, sendo um dos grandes nomes na comunidade BR do jogo, além que ele é um baita de um jogador bom. Spiral Malti, compositores que trabalharam na trilha sonora do Twinsanity, já fizeram músicas no Tag Team, só que com a participação do Mark Baril. Algumas dessas trilhas sonoras usam certos trechos do próprio Twinsanity. Há nos créditos um remix da música tema da ilha Insanity. Yaya Panda é uma ursa panda que vive em uma floresta de bambu. Ela fez sua primeira aparição em Crash Nitro Kart 2, quando Nitro Zoxide se uniu ao Cortex e Hyperhole para desmatar seu habitat. Yaya uniu forças com Crash e Coco para impedir seu plano nefasto. Ela apareceu nos jogos de celulares, como Crash Bandicoot Nitro Kart 3D e Crash Bandicoot Nitro Kart 2. Ela também é a única personagem da série, originada de um jogo para celular, e até ingressar no Nitro Field, só havia aparecido nessa plataforma. A última produção que a Naughty Dog fez pela franquia Crash foi o CTR, graças ao contrato da Universal que eles tinham. E naquela época, o estúdio procurava desenvolver jogos para a Sony, e não ser limitado pela Universal Interactive. Como a Universal detinha os direitos da série Crash Bandicoot, a Naughty Dog não poderia desenvolver jogos futuros, por conta própria. O estúdio seria comprado pela Sony em 2001, para evitar uma repetição, enquanto se concentrava no desenvolvimento do primeiro jogo, da série Jak and Daxter. Uma curiosidade é que a Naughty Dog iniciou a produção do Team Racing após a conclusão de Crash 2, e o motor de jogo foi criado ao mesmo tempo em que o RPG foi produzido. Nitro Field é considerado o jogo mais bugado dentre os jogos de corrida do Bandicoot. Pode ser save corrompido, bug das máscaras e de personagens e atalhos. Houveram várias atualizações que arrumaram e tiraram esses erros. O lançamento japonês do Crash Team Racing original foi em 16 de dezembro de 1999, e contém muitas diferenças para a versão final. A primeira é o nome, junto com tela de título, e a música. Os tokens agora ostentam outra sigla, a segunda letra em seus respectivos desafios. Agora é B, em vez de T. Hyperhole fala em uma língua real agora, em vez de rir enlouquecidamente. Ícones, e além de demais diferenças que existem nessa versão japonesa. Rei Galinha
É uma galinha que usa uma coroa. Ele apareceu pela primeira vez, e única, no Nitrofield, como um personagem desbloqueável no modo aventura do jogo. Na atualização de novembro de 2019, ele pode ser desbloqueado após coletar um ovo de ouro, escondido em cada um dos 5 centros do jogo, e levá-los a uma porta misteriosa perto da plataforma de transporte do Tiger Temple e de Lost Ruins. Além da aparição do Oxide, a fase na surdina, há easter eggs do CTR, CNK e Nitrofield, aparecendo os karts e o troféu. Outra é que a fase Crash Go, existe um trecho da música que lembra bastante a música da Astroland do CTR. No menu principal do Team Race original, segurando L1, R1 e pressionando baixo, círculo, triângulo e direita, você libera a demo do Spyro 2. Esse código não acontece no NF. Scrapbook é um livro de recorte que mostra artes conceituais, produtos promocionais, fotos das pessoas que trabalharam e coisas do marsupial no Japão. Esse scrapbook aparece quando você termina o CTR original. No 101%, dá para liberar esse vídeo no menu fazendo todos os fantasmas do Oxide. Já no Nitrofield, mostra várias artes conceituais de personagens, karts, rodas e cenários de pistas. Maioria dos códigos do CTR são para liberar personagens, mas existem os códigos que você pode ter bombas infinitas, corrida de uma volta e ter todas as pistas. Aqui nem preciso falar, né? Camarão que dorme, a onda leva. É nóis! Chocante! Sua mãe é um tatu! Speedrun é o ato de jogar um game ou sessão com o objetivo de completá-lo o mais rápido possível. Geralmente, envolve seguir rotas planejadas, que podem incorporar quebras de sequência, e explorar falhas que permitem que sessões sejam ignoradas ou concluídas mais rapidamente do que o pretendido. Speedrun, assistido por ferramentas, é uma subcategoria de speedrun que usa programa de emulação ou ferramentas adicionais para criar uma sequência de entradas controlada com precisão. Os jogos de corrida do Bandicoot são conhecidos nessas runs, descobrindo muitos escapes e técnicas nunca usadas antes. Não preciso explicar o que são atalhos. Eles são caminhos mais fáceis de terminar uma corrida mais rápido, dando um tempo melhor para a corrida nos time trials e nas relíquias. Tem algumas coisas interessantes a comentar. A primeira delas é o visual do Cortex, o mesmo usado no Triceratops Cortex. Esse visual também é visto na capa europeia e N-Gage do jogo. A segunda é que ao fundo percebemos que Crunch está no kart do time Trance e a Coco está usando o kart com a cor rosa. Também é visto na capa N-Gage do jogo. A última coisa da capa é que na N-Gage o design do marsupial laranja é o mesmo do Twinsanity. Em 1999, a Pizza Hut fez parceria publicitária com a Sony. Robin Clark queria anunciar sua então nova pizza de massa recheada, com uma imagem que retratasse diversão. Sua associação com a Sony permitiu que usassem Crash para esse efeito. Então alguns anúncios de TV foram feitos usando o personagem. De acordo com Clark, decidimos usar Crash na publicidade, porque ele traz atitude ao jogo e à promoção. Na verdade, usamos o ator que interpreta o personagem em nossos comerciais de televisão, e o convidamos para sessões de fotos. Como não estávamos restritos ao Crash Bandicoot no jogo, isso nos permitiu maximizar a natureza divertida do personagem. Além disso, a cadeia de restaurante estava distribuindo discos de demonstração gratuitos do Play 1 para clientes que comprassem a pizza de massa recheada. O primeiro disco trazia uma demo de Crash Team Race, além de outros jogos que continham no próprio disco. Muitos fãs estão trabalhando num port para PC do CTR, de PS1, adicionando pistas novas, personagens
60 FPS no jogo, e trazendo o próprio modo online. Existem 5 jogos de Java de corrida, que foram lançados para antigos celulares. O primeiro lançado foi o Crash Nitro Kart, semelhante à versão de Game Boy, Crash Race, uma versão de celular do CTTR, e Nitro Kart 2, um novo jogo de corrida. Uma outra menção aos jogos Crash Bandicoot e Nitro Kart 3D, e a sua sequência, lançados para celulares, que foram iPhone e iOS. O Nitro Kart 3D foi o primeiro game da franquia de Crash em ter tradução oficial brasileira, pois foi lançado para o console Zebu. Tem 3 protótipos do CTR, as diferenças são os ícones, áudios deletados, valores percentuais, menu, tempos, e etc. CNK tem um único protótipo disponibilizado, uma versão prévia para Xbox, mais de um mês antes da versão final. A grande diferença desse protótipo são as cenas, não possuindo música, efeitos sonoros, ou ruídos de fundo, e o áudio não está sincronizado com a animação. Curiosamente, as cenas posteriores nas versões portáteis do jogo parecem ser baseadas nas cenas deste ponto de desenvolvimento, o que pode ser notado por alguns detalhes, como a falta de iluminação em muitas cenas, e o código de produção visível na parte superior do canto esquerdo. CTTR teve um único protótipo disponibilizado, que é uma versão prévia do Xbox, datada de mais de um mês e meio antes da versão final. Oh, my prostate! Datamines é explorar grandes quantidades de dados, à procura de padrões consistentes. O Nitrofield teve diversos datamines, muito antes de anunciarem os grandes prêmios, e com informações divulgadas pelo Beta M, no Discord, além de divulgar bugs corrigidos. Existe um personagem no Nitro Kart, que se chama Sparky, é o menu de pausa na versão de console, exibindo estatísticas dos personagens e informações sobre o progresso do jogo. Falei isso no vídeo das técnicas do CTR original. Resumindo, são técnicas que ajudam para você ter uma velocidade muito rápida no jogo. Nitro Kart foi originalmente planejado para ter seu próprio modo online, onde você poderia competir contra outros jogadores, em todo o mundo. O modo ainda está presente, e totalmente funcional no protótipo do Xbox, e pode ser acessado através do menu. Você pode criar um lobby virtual, onde os jogadores podem participar de uma corrida, ou você pode entrar em um lobby existente, hospedado por outra pessoa. Você pode escolher entre o modo corrida e modo batalha. Xlink Kai é um programa desenvolvido pela Team Xlink, que permite jogar games online, com suporte para modos multiplayer LAN. CTTR é um desses jogos que contém o Xlink Kai, disponível para a versão de PS2, PSP e Xbox, inclusive dá para jogar nos emuladores. Uma técnica bastante usada no CTR original, quanto no seu remake, requer muita prática para dominá-lo. Para realizar o turnê, você deve parar de pressionar X e imediatamente fazer essa seguinte combinação que está na tela. É a pista do Nitrofield, baseada na Turbo Truck, do Crash Team Race, e tem um estilo semelhante ao do jogo original para PS1, tem o mesmo layout dessa pista e a maior parte do ambiente é o mesmo, com exceção do estádio, que contém banners do PlayStation. Cada uma das 8 novas pistas adicionadas no Grandes Prêmios tem um nome composto por 2 palavras aliteradas, começando com o mesmo som, nem sempre a mesma letra. Para tanto, a palavra efenizada drive-thru pode ser tratada como uma única palavra. Foram lançados 4 discos de imprensa do CTR, em 1999, datados muito antes do lançamento inicial do jogo. Esses discos incluem imagens de renders, capturas de tela, fotos do MD Gavin e Jason Rubin, e múltiplos documentos de texto. Originalmente, deveria haver mais de 8 personagens jogáveis no Tag Team, não se sabe quais eram. Provável que um deles teria sido o Tiny, Dingo, e talvez o Polar, e Pura. A caixa da Linux
É um tipo de caixa especial no remake, adicionada na atualização pós-Grand Prix. Ela está escondida em cada uma das 39 pistas do jogo, e quebrando todas elas, desbloqueia a caixa de checkpoint de ferro, como um piloto jogável. Assim que uma caixa da Binox é quebrada, o jogo é salvo. Então o jogador não precisa terminar a corrida para ser creditado pela quebra da caixa. A caixa também aparece na cena inicial do jogo. É uma história em quadrinhos, prequela, feita pela Binox, e publicada pela Activision, em 21 de junho de 2019, e foi compartilhada no Twitter oficial do Crash. A história em quadrinhos conta toda a história do jogo. Hoje em dia dá para ler esse quadrinho em português. Outra história em quadrinhos, publicada na edição de inverno de 2000, da revista Disney Adventures, para promover Team Reci. Além de contar uma história, a história em quadrinhos contém dicas sobre como jogar, revelando até o código para desbloquear o Penta Penguin. São os storyboards, criados por Joe Pearson. Durante o desenvolvimento, eles são ligeiramente reduzidos, ou omitem alguns detalhes, como Polar dormindo ao lado de Crash, e a aparição do Uka Uka. Um recurso interessante na demo do Nitro Kart é um item removido, na forma de um boneco de voodoo. Ele envolve você em uma aura brilhante, completa com um coro celestial, ao mesmo tempo que oferece um efeito curto, semelhante ao Team Frenzy, com itens ilimitados, por um curto período de tempo. As explosões causadas por esses itens, e são muito coloridas. O ícone do boneco voodoo ainda está presente na versão final, e você pode vê-lo piscando entre os outros power-ups. Quando você quebra uma caixa, é mais fácil vê-lo se você pausar no momento certo. A demo do CNK, e também em algumas cenas do protótipo de Xbox, Crash apresenta uma voz mais profunda. Todos os seus efeitos de voz foram acelerados para o jogo final, embora os originais ainda tenham sido mantidos para as versões portáteis. Wahoo! Yeehaw! Oh yeah! O storyboard de uma parte da cena intitulada Para o Foguete mostra Willy com aparência muito diferente, com a sua versão final. Também conhecido como a área que estava no final do trailer de pré-lançamento, é uma área central, não utilizada, que provavelmente foi usada para testes, e provavelmente foi feita como um guia de estilo para as pistas de corrida da Tombital. Ela pode ser encontrada no arquivo padrão, no formato RCF, na versão NTSC de PS2. CTTR também tem códigos. Um deles é o carro de Lego, debug de câmera, skin japonesa do Crash, carro indo muito rápido, e os NPCs, com cabeça de galinha. O começo dos recordes das pistas do CTR surgiu com dois jogadores franceses, em particular, competiram muito entre si, no verão e no outono de 2000, e no dia 4 de fevereiro de 2001, um deles decidiu publicar seus melhores tempos, e os de seu amigo, no fórum francês, jouvideo.com, em um tópico, agora famoso chamado Records. Seu nome era Arsène Lupin, e o nome de seu amigo era esse aqui. Isso pode ser considerado o ponto de partida da história do CTR, já que esses recordes são os mais antigos registrados. Os tempos de Arsène e de seu amigo estavam muito à frente da competição na época, e eles já haviam descoberto muitas das técnicas básicas, como fogo sagrado e o SF, além de muitos atalhos. Arsène, posteriormente, descobriu o último atalho na parede da Papus Pyramid, o mega atalho em Polar Pass, e o primeiro atalho na Hot Air Skyway. Logo, outros jogadores começaram a alcançá-los. O primeiro a alcançar e superar o nível de Arsène e seu amigo foi Saiyajin. Ele quebrou todos os 36 recordes mundiais. Em julho de 2002, ele também é acreditado incorretamente como tendo descoberto o fogo SAF, embora seu amigo, Jeremy 8, tenha feito a descoberta. No entanto, na segunda metade de 2002, outro jogador francês começou a se impor na cena, Kang, enquanto Arsène
voltava para defender seus recordes. A disputa pelo melhor jogador da comunidade francesa, entre 2013 e 2004, foi principalmente travada entre ele e Kang, com Sai Yinjin ficando em segundo plano. Nitro Kart tinha originalmente planejado para ter um modo retrô, que incluiria pistas do Team Race, com gráficos e músicas atualizadas, embora esse recurso tenha sido descartado, devido a restrições de tempo. 3 pistas de CTR, sendo elas Crash Cove, Cortex Castle e Silver Speedway, podem ser encontradas no protótipo. As pistas estão em um estado bastante inacabado, usando texturas placeholder para a geometria. Não há caixas de itens, nem minimapas, apenas um kart pode aparecer nessas pistas, por vez, e muitas áreas não têm colisão. Com base nessas descobertas, é provável que o modo retrô não tenha ido muito longe antes de ser cortado. Penta Penguin e Fake Crash nunca aparecem nos créditos. No entanto, eles deveriam aparecer ao lado do resto do elenco em algum momento, já que entre os créditos estão 2 epílogos não utilizados em torno de seus personagens. Os epílogos podem ser vistos no jogo, no protótipo de 3 de setembro de 1999. Curiosamente, o epílogo de Penta, em japonês, apresenta um comando de formatação exclusivo, não usado em nenhum outro lugar do jogo, que torna o texto branco. Ele corresponde à cor do próprio Penta, mesmo que os textos do epílogo sejam todos brancos, de qualquer maneira, não fazendo nenhuma diferença. Presente nos dados da Coco Park, está um modelo da cabeça de Coco Bandicoot. As versões anteriores apresentavam a cabeça flutuando no céu, perto da linha de chegada, embora normalmente não pudesse ser vista devido a um fio que a tornava invisível. Não está claro qual era o seu propósito, embora se especule que possa ter sido destinado a aparecer exclusivamente na versão japonesa, como pode ser visto brevemente em um trailer japonês de pré-lançamento. CTTR foi planejado para um Nintendo DS, mas não seria um porte direto, devido ao hardware inferior. O estúdio Sensores UP ficou responsável por adaptar o jogo, mas foi cancelado a 1 ou 2 meses da conclusão, devido à insegurança da editora em competir com Mario Kart DS, além de problemas de gestão do estúdio. A versão do DS foi a primeira a ser anunciada em 2014. Um fã divulgou informações e capturas de tela sobre o tal game cancelado. Na versão europeia do Team Race de 99, antes da tela de título, há uma seleção de idioma, e ao sair dela com o botão triângulo, todas as palavras serão transformadas em barras, hífens, mas ao fazer o modo aventura, todos os chefes, exceto o Hyper Hole, trocaram de cabeça. O modo Joe tem a cabeça de Oxide, Papu Papu tem a cabeça de Pinstripe, Pinstripe tem a cabeça de Komodo Joe, e Oxide tem a cabeça de Papu Papu. O tempo coiote é outra técnica no CTR, que é de até 0,15 segundos. Isso significa que se menos de 0,15 segundos se passaram desde que você tocou em uma superfície dirigível, ainda é possível saltar para Time Trials. Isso é útil em várias situações onde um salto normalmente não seria suficiente. Além do tempo coiote, existe um conceito relacionado chamado Jump Buffer. O Jump Buffer, em CTR, é um mecanismo que permite pressionar e segurar o salto até 0,15 segundos antes de tocar o chão, e ainda saltar. Ao tocar, um salto realizado usando o buffer é chamado de buffer jump, necessário para realizar power slides no ar. Para isso, mantenha pressionado à esquerda e direita ao realizar um buffer jump. Além do U-turn, existem 3 técnicas avançadas de curva, como o break turn e S-turn. O break turn consiste em segurar o botão quadrado e o botão direito ou esquerdo, sem segurar o botão X. Isso mantém seu movimento para frente, enquanto permite que você ajuste o ângulo do kart. O S-turn é outra descoberta, que permite que você faça uma curva no lugar, segurando para a esquerda ou para a direita, e pressione o X.
As versões piratas do CTR da Europa continham um método anti-pirataria. O jogo começa normalmente. No entanto, ele sempre irá travar na tela de carregamento. Se o jogador selecionar qualquer um dos níveis, no modo aventura, o jogador pode dirigir pelo nível central, mas o jogo irá travar na tela de carregamento quando o jogador entrar em qualquer um dos níveis disponíveis. Isso também inclui o modo demo, caso o jogador não selecione nenhuma das opções do menu principal, exceto o modo demo cinematográfico. Após o lançamento de Mighty Over Mutant, a Radical Entertainment desenvolveu Crash Landed, um reboot da série. Simultaneamente, a High Impact Games trabalhou em um jogo de corrida de kart, provisoriamente chamado Crash Team Race, que acabou sendo cancelado em 2010. Junto com Crash Landed, o jogo teria vários personagens jogáveis, karts personalizáveis, mecânicas inovadoras de acrobacias, e power-ups, inspirados no CTR original, mas nunca foi lançado. Uma pista conhecida com o nome de Rapids foi concluída, mas o projeto foi abandonado antes de seu lançamento. Esse é o site que mostra todos os recordes, no contrarrelógio, do CTR original, coletando os tempos de jogadores no mundo todo. Esses tempos são feitos desse modo, sem cheats e sem emulador, sendo feitos pelo próprio console. Para promover o Nitro Kart no seu pré-lançamento, fizeram um site que mostrava informações dos personagens, itens, e tinha notícias, músicas do próprio jogo, só que diferentes, tocando de fundo, capturas de tela, e demais coisas que continham. O site esteve disponível entre 2003 até 2010. Mesma coisa com o site do Nitro Kart, só que agora do CTR. Infelizmente, não é possível acessar esse site no Wayback Machine, já que ele fica só na tela de carregamento. Giri foi originalmente chamado de Otto, e Krunk foi chamado de Kongo. Eles ainda são referidos por esses nomes em alguns dados do jogo. Dá para ouvir a música tema do Crash 3 na introdução do jogo. Inferno Island é um remix da Crash Cove, do Crash Team Race, já que ambas as pistas são visualmente semelhantes e usam o mesmo tema de praia. Esse é o minigame secreto, que pode ser acessado na versão de Game Boy Advance, do CNK. Para acessá-lo, basta manter pressionados os botões L e R, enquanto liga o jogo. O objetivo deste jogo é fazer Crash dançar com ritmo. Para isso, pressione os botões que aparecem na tela,
sempre que estiverem atrás do círculo verde. Esse minigame existe no Spyro Orange. Em 2018, circulava essa imagem do suposto trailer vazado do remake do CTR, que estaria na TGA. Claro que a imagem é falsa, dá para notar isso pelo cenário e pelo próprio modelo do Crash, que é diferente do Nitro Field. Pode ser que a origem dessa imagem deve ter sido no Forchão. A versão PSP e PS2 do Tag Team apresenta conexão com cabo USB, que podem desbloquear duas arenas de batalha, exclusivas da versão de PSP, no lugar de outras duas arenas. Também existe um carro exclusivo para cada personagem, substituindo uma das outras versões. Uma skin não utilizada, encontrada nos arquivos do jogo, é basicamente apenas Crash, usando um balde na cabeça, mas o modelo do balde nunca foi concluído. Ele pode ser encontrado em todas as versões do jogo, incluindo a versão japonesa. No início do desenvolvimento do CTR, a Naughty Dog fez uma réplica da Crescent Island do Diddy Kong Racing, para ver se conseguiriam fazer uma pista de corrida desse tamanho no PlayStation. Não há nenhuma imagem mostrando como seria essa pista no jogo, mas essa pista deu inspiração a Crash Cove. Essa é nada menos do que o tema principal do CNK, que toca na sua versão japonesa. Foi composta pelo Hideo Suya, interpretado por Cool God. Ela é muito boa, e escuta aí ela. A capa de trás dessa versão do Nitro Kart apresenta duas imagens. Ambas mostram Zen nos ícones dos personagens. Nem Zen e seu parceiro Zão não aparecem na versão de Game Boy, mas se Zen estivesse planejado para participar, Zão provavelmente o teria seguido. Tem o erro que existem dois ícones de Zen nessas imagens, mas dois jogadores nunca podem competir com o mesmo personagem. Algumas pistas no Team Race têm os mesmos nomes de locais reais, provavelmente por coincidência. Estes são Tiger Temple, como o templo budista, Theravada, no distrito de Sayuki, da província de Kanchanaburi, na Tailândia, Mystery Caves, como o Parque Estadual da Caverna Misteriosa, de Forestville, em Minnesota, e Glacier Park, como um dos 7 parques nacionais, localizados na Colômbia Britânica, e Dragon Mines. A Naughty Dog teve uma participação creditada no desenvolvimento desse jogo, por compartilhar certos assets para auxiliar no desenvolvimento, somando-se a isso, Joey Pearson e Charles Zembilas, que criaram a arte, e os personagens do jogo original, criaram grande parte da arte do jogo, incluindo ambientes e designs de personagens. Parece que houve um recurso planejado, que permitiria ao jogador trocar de veículo em algum momento. Artigos de pré-lançamento mencionam o recurso-chave inglesa, que permitiria ao jogador atualizar as estatísticas do kart e movê-los para arenas multiplayer. Segundo alguns arquivos escondidos, a certa altura, Nitro Kart poderia ter opções incluindo artes conceituais, desbloqueáveis à medida que se jogava o jogo. Em algum momento, houve uma espécie de documentário nos bastidores, mostrando o desenvolvimento do jogo. O tempo pode muito bem ter forçado seu abandono, e parece que nem mesmo os desenvolvedores tinham certeza sobre a sua inclusão. Crash vs Spyro Racing foi um protótipo de um jogo que seria desenvolvido pela LT Studios, uma desenvolvedora formada em 1999 que se tornou uma subsidiária da Argonaut Games em agosto de 2002.
Porém, o projeto nunca chegou a ver a luz do dia, devido ao fechamento da Argonaut, e mais tarde, naquela época, só soube da existência desse jogo em 2021, graças ao link no servidor do Discord do Hidden Palace. Mais pra frente, o canal Modern Vintage Gamer mostrou um kit de desenvolvedor do Xbox, incluindo uma build jogável e até essa introdução aí. Um dos diálogos deletados do Oxide, ele explica que a principal razão pela qual não existe civilização em Marte foi graças que ele ganhou uma corrida naquele planeta. You're the fastest racer so far? You're the best this planet can offer? This is going to be a bigger joke than that last civilization I challenged. What was it called on that red planet so close to here? Oh yes, I think you call it Mars. Now that was an easy win. What? You say there is no civilization on the planet Mars? Not anymore. They lost the race. E o iceberg termina aqui. Espero terem gostado. Se gostaram, deixe o próprio like no vídeo e se inscrevam no canal para verem mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por assistirem até o fim. Agradeço muito.